Bom, gente, retomando aqui, né? Eu falei que eu ia começar essa segunda parte desse capítulo 4 pelas operações entre conjuntos. A união, quais são as operações que a gente vai ver aqui? União, interseção, complemento, diferença e o produto cartesiano. Bem, então vamos definir cada uma delas, exemplificar e ver uma aplicação para isso. A união entre os conjuntos A e B é definida por: eu digo que um elemento está na união de dois conjuntos A e B, né, A união B, quando X pertence a A ou a B. Lembrando sempre que o ou na matemática ele tem um caráter inclusivo. Então, isso não impede que um elemento esteja nos dois conjuntos simultaneamente. Bem, veremos então a interseção. A interseção já seria, um elemento teria que estar em A e em B simultaneamente, tá? Então, nós temos aí o E lógico para isso, tá? Então, vejamos, veja bem que quando você usa a união, né, que é um símbolo assim, faz alusão ao nosso ou da lógica. E quando a gente usa a interseção, isso faz alusão ao nosso E da lógica aí que nós já vimos, né? Então, vamos ao exemplo 5.8 para ilustrar essas duas operações. Vocês já devem lembrar bem disso, né? Porque isso foi muito visto na escola e é uma coisa bem utilizada já. Nós vamos utilizar aqui num caráter mais teórico também. Então, seja A, esse conjunto que está aí, 1, 3, 5, 7, 9, B, o conjunto 3, 5, 6, 10, 11. Aí eu fiz uma pequena ressalva ali para vocês observarem que tanto A quanto B são elementos, ou seja, pertencem ao conjunto partes de N. Então, todos eles, tanto A quanto B, são subconjuntos dos naturais, tá? Os dois. Muito bem, então vamos determinar a união B nesse caso aí. Isso é bem simples, né? Essa solução. Se vocês quiserem pular essa parte, fiquem à vontade. Então, ó, o A é 1, 3, 5, 7, 9. Então, vamos colocar todos os elementos aqui do A. E eu vou completar com os elementos de B. O 3 e o 5 já estão lá. Então, falta incluir o 6, o 10 e o 11. Né? Não tem problema ficar fora da ordem, né? O 7 antes do 6 não tem problema, porque se é um conjunto, a gente não está considerando a ordem dos elementos, tá? E a interseção seriam os elementos que estão em A e em B simultaneamente. Vocês vão poder observar que a gente vai ficar com o 3 e o 5 somente, tá? Como é que a gente verifica isso? Começa lá, pelo 1, né? O 1 está em A, está em B? Não, então não pode estar na interseção. O 3 e o 5 vão estar. O 7 está em A, está em B? Não, então não pode estar na interseção. E o 9, mesma coisa. Bem, aí aqui nesse mesmo exemplo, está pedindo para a gente representar no diagrama de Venn cada operação. No caso da união, se eu tiver aqui um conjunto A e um conjunto B, tá? A união representada toda, né? É a junção dos dois conjuntos. Então, como eu falei, vai incluir os elementos que, porventura, também podem estar nos dois conjuntos, A e B. A interseção é diferente, né? Então, se eu tenho aqui o conjunto A, conjunto B, a interseção é só os elementos que estão em ambos os conjuntos. Vamos colocar aqui, então, a situação do nosso exemplo lá, do conjunto A e o B dados aí, certo? Então, aqui eu vou ter aqui o conjunto A, aqui eu vou ter o conjunto B. Tá? Bom, o 3 e o 5 são elementos que estão aqui, na interseção. E o resto eu completo com os elementos de A e os elementos de B, respectivamente. Então, em A eu tenho o 1, que está fora da interseção, 3, 5 já está lá, 7 e o 9. E no B, né, o 3, 5 já está lá, nós temos o 6, o 10 e o 11. Tá bem? Então, vou botar uma bolinha aqui, só para dizer que esses são os elementos. Tá? Ok? Então, essa seria a situação desse nosso exemplo aí. Vamos ao complemento. Dado um conjunto A, o complemento dele vai ser tudo que não estiver em A. Mas se não está em A, está onde? Por isso que quando você se refere ao complemento, a gente tem que estar sempre
observando complementar em relação a quem, né? Então, no nosso caso aqui, a gente vai estar sempre referenciando um universo. Então, eu tenho lá num universo S dado, tá? E um conjunto A incluído nele, né? O complemento de A vão ser todos os elementos que estiverem fora de A. Então, tá aí a definição, que a gente vai representar por A', tá? Ou seja, tudo que não está em A, seria o não A, né? Vamos colocar assim. Respeitando aí a anotação do livro que eu indiquei para vocês, que é o livro da Judite. Então, é claro que a gente encontra, né, outras representações para o complemento, tá? Mas eu vou usar a linha porque é do livro que eu indiquei. Bom, então a linha é igual ao x, os elementos de x que estiverem em S, desde que não estejam em A. Então, se eu estou aqui com o universo S, tá? E tem um conjunto A lá dentro, tá? O complemento de A vão ser todos os elementos que estão fora de A. Simples assim, né? Bom, como é que a gente poderia descrever, né, por exemplo, né, usando teoria de conjuntos, usando representação de conjuntos, como é que a gente, e as operações, como que a gente pode representar, por exemplo, aí no exemplo 5.9, um conjunto de veículos, conforme está descrito aí. São veículos usados e Ford ou Volkswagen e não pode ser caminhão. Então, como é que a gente poderia representar isso, né, na matemática? Então, vamos lá. Vamos simbolizar U como veículos usados. Vamos representar por F um veículo da Ford. Vamos representar por V um veículo da Volkswagen. Vamos representar por C um veículo que é caminhão. Né? Então, como é que ficaria aí usando a operação as operações entre conjuntos? Então, a gente vai dizer que é um carro um veículo desse tipo, ele é um usado e, né? Aí eu vou fazer a interseção. Ele vai ser Ford ou Volkswagen, e, além disso, não é caminhão, ou seja, está fora do conjunto dos caminhões. Né? Então, essa representação aqui seria, né, a representação do conjunto citado aí nessa escrita. Vamos à próxima operação. Diferença. Diferença entre dois conjuntos, sempre entre dois conjuntos, tá? Definida por A menos B é formada pelos elementos que estão em A e não estão em B. Ou seja, eu vou tirar tudo de A que está em B. Então, se eu tenho assim, ó, aqui está o meu conjunto A, aqui está o meu conjunto B. Tá? O que seria o A menos o B? Eu vou tirar de A tudo que estiver em B. Então, eu vou tirar essa parte aqui. É lógico que se o A e o B forem conjuntos separados, A menos B vai ser o próprio A. Né? Quer dizer assim, se eles forem separados assim, ó, eu não tenho nada de B dentro de A. Então, eu não preciso tirar nada de A. Vai ser A menos B, vai ser o conjunto A todo, nesse caso. Tá bem? É óbvio também que se, por exemplo, eu tiver, né, o A contido em B, assim, então quando eu fizer A menos B, vai dar o conjunto vazio, porque tudo que está em A está em B também. Então, quando eu tirar os elementos de B, vai sobrar nada, tá? Então existem situações, né, onde eu tenho A menos B e B menos A. Aí tem uma observação aí dizendo que A menos B e B menos A são conjuntos disjuntos. Disjuntos significam separados. Nessa situação que eu coloquei aqui, A e B são disjuntos. Então, quando eu faço, esse aqui é o A menos B, tá? Este aqui é o B menos A. B menos A. Então, vocês vão observar que tanto esse conjunto, né, esses dois conjuntos, eles são separados. Eles não podem ter elementos em comum. Tá bom? Outra operação, né? A nossa última operação citada aqui. Dados os conjuntos A e B, que vem a ser o produto cartesiano. Vocês devem lembrar bem disso daí, porque isso deve ter sido visto
bem, bastante na escola, né? Então, quando eu tenho dois conjuntos A e B, o conjunto A cartesiano B é definido por um conjunto de pares, né? Aí sim, são pares ordenados, de maneira que o primeiro elemento está em A e o segundo elemento está em B. Então, existe uma diferença de A cartesiano B para B cartesiano A, tá? Então, em geral, o A cartesiano B não é a mesma coisa que o B cartesiano A, porque os elementos vão, os pares, né, vão inverter a ordem e vão ser elementos diferentes. A não ser que o A seja igual a B. Muito bem, então vamos fazer esse exemplo 5.10 aí. Exemplo 5.10. Tá? Então, eu tenho o A é o 1, 2 e o B é o 3, 4, que vem a ser o conjunto A cartesiano B. Então, vão ser os seguintes pares. Lembra que par a gente representa com parênteses. Então, vai ser, começando pelo 1, nós temos aí o 1 e o 3, né? O 1 de A e o 3 de B. E temos o 1 e o 4. Dois pares. Começando por 2, nós temos o 2, 3 e o 2, 4. Então, esse é o A cartesiano B. É fácil perceber isso, até por combinatória, né? Que se o A tem dois elementos, o B tem dois elementos também, o A cartesiano B vai ter 2 vezes 2, 4 elementos, né? Como se fosse uma multiplicação, até, né? Até por isso mesmo que a gente usa esse símbolozinho aqui, parecido com o da multiplicação. Ok. Então, o que seria agora o B cartesiano A? Aí eu tenho que pegar primeiro elemento do par, tem que ser um elemento de B, e o segundo tem que ser o de A. Então, ó, vou começar pelo 3. Nós teremos o 3 e 1 e o 3, 2. Tá? Começando pelo 4, nós teremos o 4, 1 e o 4, 2. Então, nota que são elementos diferentes, esses dois conjuntos são diferentes. Aí, pede o A2, assim, A ao quadrado. Isso representa A cartesiano A. Lembra que vocês viam lá o R2? Né? O que é o R2? É esse conjunto de todos os pontos aqui do meu espaço R2, né? Como a gente fala. Que aqui é R, aqui é R também. Então, um elemento aqui, ele é um parzinho ordenado. Lembra disso? Que um elemento é o X, né? Corresponde ao X e o outro corresponde ao Y. Então, esse é o R2, é o R cartesiano R. Tá? Então, o A2 vai ser o A cartesiano A, que aí sim a gente vai pegar um primeiro elemento de A, o segundo elemento de A também. Então, os pares vão ser, né? 1, 1, 1, 2. 2, 1 e 2, 2. Pronto. Tanto o primeiro quanto o segundo elemento de cada um dos pares vão ser elementos de A. E, por último, quem seria o A3? Esse é um conjunto maior, né? Ele vai ser A cartesiano A, cartesiano A. Tá bem? Ah, professora, então esse aí tem 6 elementos, correto? Não, ele vai ter 8 elementos, né? Porque isso aqui vai ser como se fosse, tá? A cartesiano A, que já tem 4 elementos, né? A gente viu aqui. Cartesiano A de novo. Então, nós vamos ter ternos ordenados, entendeu? Então, é tipo assim, para cada elemento de A cartesiano A, eu tenho que incluir um outro elemento de A. Então, ele vai ficar assim, olha lá, vamos escrevê-los aqui. Eu não vou botar tantos parênteses, né? Mas é como se fosse isso, vamos lá. Para o elemento 1, 1, eu associo 1. Eu vou pegar todos esses aqui, do A cartesiano A, e vou associar ao 1. Né? Botar como terceira coordenada o 1, que é um elemento de A. Então, vai ficar 1, 1, 1, 2, 1, tá? 1, desculpa, 2, 1, que é aquele ali. 2, 1, 1, certo? E 2, 2, 1. Tá? Ou se você quiser pensar ao contrário, vamos botar assim, começando pelo 1. Aí eu boto 1 e repito todos esses pares aqui. Depois eu boto 2 e repito todos os pares novamente. Tá? E a ordem não tem problema, porque eu vou, desse jeito, eu vou abranger todos os pares, os termos, né, no caso. E agora, então, associando ao 2. Então, eu vou botar lá 1, 2, né? 1, 2, 2,
2, 1, 2, 2, 2, 2. Pronto. São 8 pares, então. Não tem nenhum repetido, vocês podem perceber isso. Tá certo? Beleza. Agora a gente vem com as identidades básicas envolvendo essas operações, né, dos conjuntos. Então, no quadrinho do lado esquerdo, eu boto a união, do lado direito eu estou colocando coisas referentes à interseção, e nessa linha aqui a gente tem a distributividade da união sobre a interseção e da interseção sobre a união. Tá? Essa daqui e essa daqui também. Observa que essas propriedades, elas vêm que meio que importadas, né? Meio que emprestadas das propriedades de E e de OU, que a gente viu na lógica, né? Então, tanto a comutatividade quanto a associatividade, a gente está tirando lá, puxando lá das nossas regras da lógica, tá? Do E e do OU. Essa da distributividade também, se vocês observarem, né, é a mesma distributividade que a gente encontra lá do E sobre o OU e do OU sobre o E, que a gente já viu, não vou ficar repetindo. Né? Essas 4 últimas aí, de elemento neutro e complemento, é que seriam as mais interessantes, assim, para a gente trabalhar um pouquinho, para vocês verem a demonstração, né, dessas 4. Então, eu vou abrir um espaço maior aqui, na lateral, e aí a gente vai demonstrar essas 4 propriedades aí, né, para vocês verem a teoria de conjuntos funcionando. Então, a primeira delas é a união vazio, né, igual a A. A união vazio é igual a A. Isso é óbvio, né? Se eu pegar um conjunto A e juntar ele, nada, vai continuar o conjunto A. Mas como a gente demonstra isso? Vamos pensar assim. Dentro do correto, né, da teoria dos conjuntos, a gente teria que mostrar que para um conjunto ser igual ao outro, como a gente viu na outra parte, né, eu tenho que ter o primeiro contido no segundo e o segundo contido no primeiro, que é como a gente prova, né, que dois conjuntos são iguais. Só que eu posso utilizar por equivalências, se eu conseguir levar as equivalências até o final. Né? Nós vamos ver aqui casos onde eu vou conseguir levar a equivalência até o final e um caso onde eu não vou conseguir levar a equivalência ao final, aí eu tenho que fazer a inclusão nos dois sentidos. Nesse caso aqui a gente consegue. Vamos lá. Vamos supor um elemento pertencente à união vazia. Então, bem, por definição, né, de união, eu posso dizer que isso equivale a dizer que X pertence a A ou X pertence a vazio. Porém, X pertencer a vazio é uma contradição. Vocês lembram quando tinha lá uma proposição ou uma contradição? Isso era equivalente, né, a essa proposição? Porque o valor lógico de P ou C vai ser sempre igual ao valor lógico de P. Então, eu posso dizer que quando eu digo proposição ou contradição, isso é equivalente a dizer proposição. Então, aqui, né, isso vai ser equivalente a X pertencer a A. Ora, então se eu digo que X pertencer a A união vazio é equivalente a dizer que X pertence a A, então esses dois conjuntos são iguais, tá? E daí eu tenho que o A união vazio é igual ao próprio A. Olha a segunda propriedade. A segunda propriedade é a união A', a união A' é o conjunto universo. Ou seja, quando eu pego um conjunto A e eu faço união com o seu complemento, eu preencho todo o meu universo. Né? Isso é bem óbvio também, tá certo? Então, nota que o A é um subconjunto de S. Tá? Então, eu vou colocar o seguinte aqui para vocês. Vamos lá. Dado que A é um subconjunto de S, né? O que a gente vai escrever? Se o X pertence a S, se eu pego um elemento do meu universo, tá? Das duas, uma. Ou esse elemento está em A ou ele está fora de A. Claro? Então, X pertence a A ou
X não pertence a A. Mas não pertencer a A significa pertencer ao complemento. Então, isso equivale a dizer que X pertence a A ou X pertence ao A', que é o complemento dele. Né? Isso equivale a dizer que o X pertence à união de A com A', por definição de união. Ora, então dizer que X pertence a S é equivalente a dizer que X pertence à união A', então a gente conclui que a união A' é o S. Certo? Continuando, vamos à quarta propriedade. Hein? Terceira propriedade. A terceira propriedade é já envolvendo as interseções. Então, eu tenho lá A interseção S igual a A. Né? Isso é bastante óbvio, porque o A está contido em S. Tá bom? Mas vamos lá à demonstração. Aqui, eu acho que é aqui que a gente vai precisar fazer, utilizar a implicação, e aí vai precisar nos dois sentidos. Então, se X pertence a A interseção S, eu posso dizer que isso equivale a dizer que X pertence a A e X pertence a S. Ok? X pertence a A e X pertence a S. Ok, então, por simplificação na lógica, eu posso dizer que X pertence a A. Estou simplificando. Bem, isso quer dizer que, olha lá, se eu tenho X pertencente à interseção S e eu concluir que o X pertence a A, então eu posso dizer que a interseção S está contido em A. Correto? Bom, agora eu tenho que fazer a volta, né? Eu tenho que mostrar que A está contido em A interseção S. Então, vamos lá. Eu tomo um X pertencente a A. Mas como o A está contido em S, né? Então, se o A está contido em S, todo elemento de A também será elemento de S. Né? Temos X pertencente a S. Então, o que eu tenho aqui? X pertence a A e X pertence a S. Então, isso é equivalente a dizer, né, que X pertence a A interseção S. Então, eu posso dizer que quando eu tomo um X em A, eu concluo que ele pertence a A interseção S. Então, daí eu tenho que o A está contido em A interseção S. Né? Então, vamos chamar essa afirmaçãozinha aqui de 1. Vamos chamar essa afirmaçãozinha aqui de 2. Tá? Para não confundir aqui, peraí, deixa eu botar outra letrinha aqui. I. E aqui também. Então, deixa eu botar aqui. I. E aqui, 2I. Então, eu posso dizer que de I e 2I, né, temos a interseção S igual a A, porque eu tenho a inclusão nos dois sentidos. E a última propriedade aí, só para vocês terem essa experiência, né? Dizendo que a interseção A' é igual a vazio. Uma dica, sempre que você tiver que provar que um conjunto é vazio, faça por contradição. Suponha que ele não seja. E aí você vai chegar a uma contradição em algum momento. Né? Então, nesse caso aqui, suponha, né, por absurdo, que a interseção A' é diferente de vazio. Se não é vazio, então existe alguém lá, né? Então, existe X, né, pertencente a interseção A'. Né? Então, daí... Vamos escrever melhor isso, né? E daí, né, X pertence a A e X pertence a A'. O que significa que X pertence a A e X não pertence a A. Olha aí a contradição. Olha aí a contradição. Contradição. Né? Contradição. Então, por isso, né, a gente tem que o A interseção A' tem que ser vazio. Tá bom?
Beleza, vamos retomar lá o nosso material lá. Onde é que eu parei? A tela às vezes teimosa, não anda. Pronto, foi. Bem, aí eu deixei aí, né, um exemplo 5.11, que é para provar as leis de De Morgan. Minha gente, vocês vão usar essa demonstração aí, vai ser bem simples, porque vocês vão usar a equivalência, né? Segue a minha dica que eu fiz ali. Na equivalência, vocês vão usar a negação do ou e também a negação do e. Então, isso vai cair diretamente no uso, né, dessas duas propriedades que vocês já conhecem lá da lógica, né, das leis de De Morgan da lógica. Essas leis se confundem, tá? Com teoria de conjuntos e com lógica também. São todas a mesma lei, tá? Bem, vamos fazer o exemplo 5.12 então? São essas duas propriedades aí para a gente demonstrar. Vamos lá. Seguindo aqui então. Exemplo 5.12. Vamos fazer a primeira, a letra A. A letra A é a interseção B união A'. Isso é igual a B interseção A. Tá? Como é que a gente vai demonstrar isso? De novo, como é uma igualdade, eu teria que mostrar a inclusão daqui para lá e de lá para cá. Mas vamos tentar ver se a gente consegue dar uma sequência com as equivalências, que aí eu mostro que pertencer ao primeiro conjunto, se for equivalente a pertencer ao outro, então esses dois são iguais. Então, vamos tentar fazer assim. Então, eu vou pegar aqui um x pertencente a A interseção B união A'. Tá? Eu posso utilizar, inclusive, a propriedade da distributiva aqui da interseção sobre a união. Vou fazer assim. Isso equivale a dizer que x pertence, vamos lá, seria A interseção B, né? União A interseção A'. Correto? Fiz a distributiva ali. O que equivale a dizer, né, que x pertence à interseção B. Olha lá, a interseção A', a gente acabou de ver, está até aqui aparecendo na tela, que é vazio. União vazio. Né? Mas a gente viu uma propriedade também, que se eu pegar um conjunto e unir com vazio, a resposta vai ser esse conjunto. Então, isso aqui equivale a dizer que o x pertence a A interseção B, que é igual a B interseção A. Tá claro? Então, eu tenho demonstrado a igualdade desses dois conjuntos. Vamos ver o item B. No item B, seria A união B, assim, menos C, isso é igual a A menos C, união B menos C. Certo? Assim, vamos tentar ilustrar essa daí. Eu tenho aqui o A, tenho aqui o B, e vamos botar o C aqui assim. Tá? Então, ó, a união B é tudo isso aí, né? Não vou rabiscar tanto, que senão vai confundir. Se eu tirar o C, vai ficar isso aqui, ó, a resposta. Né? É a união B tirando o que está em C também. Tá? Isso significa que é A menos C, visualiza aí, é o A menos C, que é tudo que está em A tirando C, união B menos C também. Então, seria, né? Agora, isso aqui, esse desenho, não é demonstração, tá? Isso aí é uma ilustração. Até porque a gente pode ter esses três conjuntos em posições, né, entre eles completamente diferentes. Tá? Então, a gente teria que mostrar isso em todos os casos possíveis da forma com que se relacionam os conjuntos A, B e C. Quem está contido dentro de quem, se são separados, se é um dentro do outro, se não, entendeu? Então, isso tem aí muitas situações. Então, a gente demonstrando assim, a gente demonstra de modo genérico para qualquer situação possível que se encontrarem os conjuntos A, B e C. Então, vamos lá. Vamos tomar um X pertencente a A união B menos C. Bom, por diferença de conjunto, isso é equivalente a dizer que o X pertence à união B, certo? E
não pertence a C, tá? Porque é menos C, né? Então não pertence a C. Isso é equivalente a dizer, vamos continuar aqui, tá? Isso é equivalente a dizer que, agora se o X pertence à união B, então